Tarcísio era um parceiro e tanto dentro do campo, porque ele me ajudava ele era um jogador de velocidade que abria bastante espaços, tanto para ele como para mim ou para os meus companheiros. Então ele era fundamental, porque era um jogador muito respeitado pelos adversários. O Espinosa, né, como nosso chefe, nosso treinador, um cara vencedor, um cara que eu devo tudo como jogador a ele, até porque foi ele que me trouxe para o Grêmio, me deu essa oportunidade, e eu sou muito grato a ele. E o Soberade, um monstro, né? Um monstro, porque realmente na época não tinha o que nós temos hoje, e era tudo por telefone, e ele era um cara que trabalhava por 8, 10 pessoas. Um cara que estava sempre no vestiário com a gente, sempre alegrando o vestiário, sempre resolvendo problemas de todo mundo, não só do grupo, mas do clube também. Então, realmente, ele era uma pessoa fundamental no trabalho do clube, junto aos jogadores. E o presidente, o Dr. Fábio Koff, um monstro também, né? Ele tem grande participação desse título nosso da Libertadores de 83, porque ele também foi peça muito importante fora do campo, pelo respeito que ele tinha e pelo trabalho que ele fazia no clube. Então, realmente, essas pessoas foram fundamentais na nossa conquista. De uma forma ou de outra, nós poderíamos ter perdido o segundo ano consecutivo para eles, né? Perdemos o Brasileiro de 82 em 3 jogos. O primeiro no Maracanã, onde nós estávamos ganhando o jogo até o final do jogo. Aí o Zico empatou o jogo nos descontos. E aí outro jogo aqui em Porto Alegre foi 0-0. E o terceiro jogo eles nos ganharam de 1-0. Inclusive nesse jogo foi minha estreia no profissional em definitivo, digamos assim. O Tarcísio ficou com febre na noite anterior, não pôde jogar. E aí eu fui escalado. E a partir daí eu não saí mais do time. E no ano seguinte, querendo ou não, né, a gente deu troco pro Flamengo. Eu era meio abusado na época. Mas faz parte da idade, né? O tempo vai passando, você vai ficando mais experiente, você vai aprendendo. Mas eu tinha uma confiança muito grande em mim dentro das 4 linhas. Talvez eu exagerava em algumas reclamações, até para comprar o barulho dos meus companheiros. Exagerava um pouquinho também fora das 4 linhas. Mas é porque eu me garantia dentro do campo. Dentro do campo eu falar para os meus companheiros, peguem a bola e me deem a bola, que eu gosto da bola, gosto de jogar, tenho confiança de fazer a jogada, fazer os gols. Pode contar comigo o tempo todo. Tempo bom, tempo ruim. Eu vou estar sempre ali. Pode me procurar que eu vou ajudar vocês o máximo. Esse era o meu pensamento. Eu lembro que choveu bastante no dia do jogo. Aí o jogo ficou pro dia seguinte. E choveu tanto que até que nós fizemos o treinamento na sala de musculação. Aí no dia seguinte o campo estava bastante pesado, limpo. O Mazzaropi defendeu esse pênalti, nem lembrava direito desse pênalti, o Mazzaropi defendeu. Aí deu uma moral muito grande pro time a partir daí. E era um jogo muito importante pra gente. E a gente conseguiu vencer por 2-1. Um jogo pegado, disputado, campo muito pesado, mas a torcida estava lá incentivando a gente. E ali, a partir dali, a gente começou a acreditar que realmente a gente podia ganhar aquela Libertadores. Eu lembro que fiz um golaço. E outras coisas, né? Do jogo. Saiu na mão com alguém ou não? Não chegou. Os caras apanharam? Não, ninguém apanhou. Bom, teve um lance. Falando sério, no intervalo, o que tu lembra? Então, no intervalo do jogo, os caras estavam batendo muito na gente. Mas a gente estava jogando futebol, a gente estava fazendo os gols. E eu lembro que no intervalo do jogo, era o mesmo túnel. Aí o zagueiro deles deu um bico no tornozelo do Caio, inchou, o Caio teve, se não me engano, que sair do jogo. Pra você ver, naquela época, por isso que falo pros meus grupos até hoje, de uns anos pra cá, que
Libertadores era aquela na época que eu joguei. Não que eu joguei na minha época, que todo mundo jogou, porque não tinha 300 câmeras, como hoje em dia tem no estádio, não tinha VAR, não tinha exame antidoping, e aí o couro comia. E ficava por isso mesmo. Tanto é que no intervalo do jogo, o zagueiro dele chutou o Caio teve que sair do jogo. Nós estamos ganhando o jogo Antes mesmo de começar o jogo, o juiz já tinha dado um cartão amarelo pro jogador adversário do Estudiantes. Para você ver como eles estavam. E durante o jogo eu vi assim, cenas lamentáveis que se compara hoje em dia, os jogadores botando grama na boca, comendo papel higiênico que o torcedor jogava para dentro, o alambrado quase caindo. Quer dizer, parecia guerra mesmo. Nós estávamos ganhando o jogo de 3-1. Esse com... Isso era normal para mim. É que eu falava, eu tinha uma confiança muito grande em mim. Brasil daria, né? Feio não fazer gol. Não importa se é de bico, de canela. Mas na comemoração, tu manda a torcida calar a boca. Porque eu tava sendo muito xingado, a torcida tava demais, mas não era a torcida do Estudiantes que eu só mandei. Era a minha mania de quando eu fazia gol. Aqui no Brasil também, porque 40, 50, 60 mil pessoas sacanear um jogador, no caso eu, é mole. Aí quando eu fazia o gol podia dar o troco, né? Uma pessoa sacanear 50, 60 mil pessoas. Foi nesse intuito aí que eu fiz aquele gesto. Mas enfim, realmente aquele jogo eles estavam com 3 jogadores expulsos, né? 4. A gente estava vencendo por 3-1. Olha, eu vou te contar uma coisa. Se eles não empatam o jogo ali, ninguém ia sair vivo daquele estádio. Pode ter certeza disso. Do jeito que estavam os torcedores, os estudiantes, os próprios jogadores, realmente. Então, naquela época eu não tinha 20% que tem hoje dessa tecnologia, né? Então o jogo não foi transmitido, então a gente tinha que ficar no radinho. Então imagina o nosso sofrimento. E se eu não me engano, esse jogo foi 0-0. Então imagina o sofrimento, né? Que se o Estudiantes ganhasse, o Grêmio estaria fora. Então imagina o nosso sofrimento. Mas a confiança era muito grande, né? Confiamos. Eu não lembro. Eu não lembro. Não, eu não lembro. Eu não lembro. Ligavam pra mim. Eu não lembro. Realmente Mas eu acho que de repente eu tava assim, porque a gente tava muito focado naquele jogo, entendeu? Mas realmente aqui eu não lembro se eu tava na casa dele ou se de repente eu tava na minha casa. Nós sabíamos que nós iríamos encontrar e jogar contra um grande adversário, inclusive com alguns títulos da Libertadores. Um time muito forte. Pois é, muito bom. Um time com uma torcida muito grande, uma torcida que fazia muito barulho. E nós sabíamos que nós iríamos encontrar muitas dificuldades nesses 2 jogos. O primeiro foi lá, foi 1-1, né? Se não me engano, se eles saíram na frente, acho que o Tita que fez o gol, nós saímos na frente, né? O Tita fez o gol, depois eles empataram. Eu lembro que eu sofri uma falta, driblei 2, 3 jogadores, um me derrubou, outro pisou em cima da minha canela, tenho uma cicatriz até hoje, que um não usava caneleira. E para você ver, naquela época eu fiquei 3, 4 minutos no chão com dor, o juiz não deixava, o banho, no caso era o banho, e o nosso médico entrarem no campo, quer dizer, eu fiquei no chão com dores, para você ver o que era uma Libertadores naquela época. Então foi uma batalha mesmo, mas conseguimos suportar o Peñarol lá na casa deles, e a gente sabia que depois a gente ia ter a decisão aqui. Nada ganho, né? Mas não deixou de ser um bom resultado fora de casa contra um adversário muito forte que era o Peñarol. Eu me sentia responsável porque não é marra, não é nada. Eu tinha muita confiança em mim. Eu tinha muita confiança, entendeu? Tanto é que eu sempre falava para os meus companheiros,
me procurem, toquem a bola em mim, que eu gosto da bola, eu gosto de jogar, tenho coragem de jogar e me garanto. Então eu falava isso sempre para os meus companheiros. E eles entendiam isso, eles sabiam disso. E pode ver que todo momento eles me procuravam. Eu dava meus contra-ataques, é uma coisa normal, mas muitas vezes eu fazia as jogadas e os gols que a gente precisava. Mas desde que a gente ia passando de fase assim, a mobilização do nosso torcedor ia crescendo muito, era um título inédito pro clube. E como eu falei, nós conseguimos um bom resultado lá contra o Peñarol, um time muito forte no Uruguai, então a torcida se mobilizou muito mais, porque nós estávamos prestes a conquistar uma Libertadores dentro do Estádio Olímpico, e o torcedor, como sempre, sabia da importância deles. E o torcedor sabia que o jogo também ia ser muito difícil aqui. Então, realmente, aqueles dias que antecederam a decisão, a cidade praticamente parou. Parou, não só nos treinos, mas no dia a dia. A gente via que o torcedor estava muito eufórico e a gente, mais do que nunca, nós colocamos na cabeça, né, que nós tínhamos mais 90 minutos para a gente entrar para a história do clube, que não adianta você jogar 10 anos no clube e não ganhar nada, ou 5 anos. Às vezes um jogador joga 1 ano no clube e faz história. Às vezes um jogador joga 10 anos e não faz história. Então nós tínhamos tudo para entrar para a história. Um título inédito, uma Libertadores, que poderia nos proporcionar a irmos a disputar o Mundial depois de Tóquio. E entrar para a história do clube, que isso não tem preço. Um título que o Grêmio ainda não tinha conquistado. Gato, cachorro, papagaio, família, tava todo mundo lá. Nem podia ser diferente, né? Nessas horas, meu amigo, nessas horas a família tem que estar, como está até hoje. Depois do jogo eu fiquei preso alguns dias, concentrado, mobilizado. Tinham sempre 2 seguranças do clube me cuidando. Eu concentrava antes. Antes da final. Não, depois da final nem homem invisível ia me encontrar. Aí, meu amigo, aí já era. Aí é hora de comemorar, cada um comemora do seu jeito. Eu fiquei muito tempo concentrava antes até dos outros jogadores, para me cuidar. Eles pediam para mim, sabiam que eu era um espoleta lá fora. Eles pediam, concentra um dia antes do que a gente, eu concentrava. Guardava minhas energias pro jogo. Muita gente falava, né? Mas esse tabu vinha lá de trás, porque eu cheguei no Grêmio em 80, praticamente comecei a jogar no profissional em 81. Eu lembro que a gente falava, esse tabu tem que acabar. E nada melhor do que um título inédito para o clube, a Libertadores, que aí a partir daí a gente começou a ganhar. Libertadores, ganhamos o Mundial, estaduais. Eu falo pros jogadores até hoje, os caras, pô, Renato, como é que você fez aquela jogada e tal? O jogador fora da casinha, o jogador acima da média, ele sempre vai inventar alguma coisa dentro do campo, numa dificuldade. E apesar da minha pouca idade, eu falo para o meu jogador até hoje, estou em dificuldade, qualquer coisa, joga a bola dentro da área. Por que joga a bola dentro da área? Porque dentro da área tudo vai acontecer. Tudo vai acontecer. Joga a bola dentro da área. Então ali eu lembro que eu estava apertado no canto, não tinha o que fazer. Hoje em dia, qualquer jogador, eu até cito isso, falo isso para o meu jogador, hoje em dia qualquer jogador vai chutar em cima do adversário para ganhar um lateral ou escanteio. E eu sempre tive isso na minha cabeça. Joga a bola dentro da área que lá tudo acontece. Eu fiz a embaixadinha e dei um balão para dentro da área. Porque lá as coisas acontecem. E aconteceu. O que aconteceu? O gol do título. Por um simples balão para dentro da área. Onde encontrou o César. O César era oportunista. Grande parceiro. E fez esse gol do título. O primeiro tinha sido do Caio. Então você vê numa jogada que ninguém esperava, entendeu? E o inesperado às vezes pega o adversário de surpresa. Foi o que aconteceu.
A premiação, naquela época lá, eu via muita gente comprando, eu falo isso até hoje para os jogadores, que eu não tenho nada contra, carro do ano, os carrões. Eu pegava, se eu não me engano, não, eu fiz isso, eu dei entrada num apartamento. Foi o meu primeiro apartamento que eu comprei, lá em Teresópolis. Inclusive, o China era meu vizinho, o China reclamava pra caramba, eu morava no quarto andar, no terceiro, ele falou, pô, posso dormir? Eu falei, muda de apartamento, então. Eu dei entrada no apartamento, esse sempre foi o meu pensamento, comprar imóveis. Não foi nem que o gringo me falou, foi o que estava engasgado no que eu passei naquela Libertadores, o que eu passei naqueles 2 jogos da final, como eu apanhava. Na época eu não tinha câmeras, tinha uma só que seguia a sua bola, então só Deus sabe o que os gringos faziam comigo. Cuspiam, passavam a mão, pisavam, provocavam, faziam horrores. Então eu tinha que ir, porque eles queriam que eu fosse expulso. Eu aguentei. Ali foi um tipo assim, ó, bom, agora que nós estamos 2-1, eu vou descarregar minha raiva toda, que eu não podia fazer nada lá atrás para ser expulso. Eu sabia que eu ia ser expulso, mas foi a vontade de descarregar tudo que eu passei, não só naqueles 2 jogos finais, mas naquela Libertadores toda, que o que eu apanhava, o que os adversários me sacaneavam, tanto é que o Espinosa sempre falava dos jogos, os jogadores mais experientes vinham e falavam, Renato, você tem que se controlar, os caras vão te provocar, vão fazer de tudo para você ser expulso, tem que segurar. E ninguém tem sangue de barato, mas mesmo assim me segurei. Eu aguentei, porque eu sabia da minha importância pro time. Mas naquela hora ali, eu joguei tudo para fora, desabafei naquele gesto meu ali, porque só eu sei o que eu passei naquela Libertadores.